Oi, pessoas cíclicas, tudo bom com vocês? Sintonizando a frequência. Frequência 9.0. É frequência ou internet? Vixe, deu uma viajada aqui, né? Muito bom. E o foguete foi pra Lua. Isso. Hoje é um episódio do Elas em Órbita. Eu vou descrever o cenário para vocês entenderem o que está acontecendo. Estou eu aqui na casa da Tati dessa vez. Hoje ela tornou-se mãe de mais um gatinho chamado Cat Luke. Ai, meu Deus do céu! A gente tá aqui, eles estão se conhecendo. Ela tem a Kit, que foi a primeira adotada, e agora o Cat, que é um gatinho, eu ia falar um cachorro, um gatinho resgatado que ela adotou. Depois a gente coloca fotinha pra vocês verem os dois. E aí, vendo os dois brincando, assim, a Kit é fêmea, o Cat é machinho. Mas o pauta, calma que vocês já vão entender. O que acontece? Tamo vendo aqui, e assim, a hora que o Cat Luke chegou, a Kit ficou toda na territorialidade dela, né? É o meu espaço, minha mãe, minha casa, meu brinquedo. Aí ela ficou em cima do Cat. Eu morrendo de medo deles brigarem. Exatamente. E aí agora estão ali se conhecendo, já começaram a ficar mais pertinho, encostou patinha. Tá bonitinho, acho que vai dar bom, né? É. Tô torcendo aí pra dar bom. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? A gente juntou isso com um pouquinho do que a gente assistiu do filme do Diabo Veste Prada 2. Quem não assistiu, vai pro cinema assistir, porque Muito tá top. muito legal. É tão bom quanto o primeiro. É nostálgico, enfim, delícia. Mas qual que é o ponto? Nós, mulheres, com o bendito do chip da comparação. Com o bendito do chip do eu tenho que ser melhor que você. Em vez de a gente se unir, a gente se compara e a gente entra em briga, em luta o tempo todo. E não só de uma forma consciente, muito inconsciente também, porque a gente aprendeu a ter esse ensinamento, né, esse pano de fundo de competição. É como se realmente tem que ter só uma sendo a estrela, nunca pode ser duas, né? Então, assim, sendo que a gente sabe, se a gente, eu pego e falo assim, não, você é boa também, eu tô te ajudando, eu tô te alavancando, eu tô te dando luz. E isso também vai colocar mais luz no meu caminho. Então, assim, são coisas que colocam na gente mesmo, desde pequenininho, né? Esse chip que você falou. E fica na gente, assim, de uma maneira, assim, é no trabalho, entre amigas, no caso, assim, numa adolescência, que, né, competindo com as outras amiguinhas ali. É muito forte isso. Total. Ai, total, Mônica, total. Mas esse é um ponto. E aí fez eu lembrar também de uma questão que a gente, pelo menos eu faço isso automático, e eu tenho certeza que você, mulher que tá ouvindo a gente aí, faz isso também. Chegou num lugar, é uma pessoa que você não conhece, independentemente se é homem ou mulher, mas se é mulher é pior, eu acho. A gente escaneia a pessoa da cabeça, o pé do pé da cabeça, e automaticamente a gente faz assim, ó, os olhinhos, né, da cabeça no pé do pé da cabeça. E, gente, por que a gente faz isso? É muito louco. Porque a gente repara em tudo. Não sei dizer. Às vezes tem gente que fala que a gente se arruma não pros homens, a gente se arruma pra outra mulher. Eu acredito bastante nisso. Porque às vezes a gente não quer chamar a atenção do outro cara, a gente só não quer tipo, supor, né? A gente olha as referências de tendência de cabelo, a gente quer ter o cabelo daquela maravilhosa que tem o cabelo X. E não que, tipo assim, porque o cara vai achar que esse cabelo é bonito. Não, a gente tá querendo se comparar, tá querendo atingir. Tá querendo, é ótimo, né? A gente quer atingir aquele ideal, aquele cabelo, aquele corpo, aquela roupa, aquele status, aquele lifestyle, aquela vida, aquele emprego. E é uma comparação assim que não acaba, é sem fim. Essa outra aqui tava olhando a foto que ela publicou e falando, nossa, toda vez que eu me vejo nas fotos agora, eu vejo quanto meu dente tá amarelo. Falando, mano, mas por que reparar fazer nisso? O clareamento, por favor, dentistas de plantão, nos ajudem com o clareamento. Patrocina a gente. Ai, mas sim, por quê? Por que focar nisso, mulher? Meu Deus do céu.
Que é isso? E pegando um gancho com o filme, né? Você vê assim É que eu não vou lembrar o nome dos personagens. Tá você bom, lembra de qual? todos. A principal? Você fala aí que a gente... Vou te apoiando, A Ana. Ana? A Andy? Andy, isso. Ah. Tá vendo, gente? Ela me entende. Não, o detalhe, tá? O nome da personagem é Andrea. E ela não lembra o nome dela. Sendo que o meu nome é Andrea. Coisa pouca. Coincidência? Enfim, a Andy, tá. Então, a Andy... o quanto ela, assim, ajuda a outra bambambam lá. A Miranda. A Miranda. Tá vendo, gente? Eu esqueci, assistiu ontem, já esqueci o nome. Tá tudo bem. A Andy ajuda a Miranda e, tipo assim, quer ajudar de qualquer forma. Então, eu vi ali muito a questão, isso acontecendo. Né? Mesmo ela sendo mais nova, ela sendo, né, toda poderosa, jornalista. E ela ficou muito insegura ainda ali, né? Ela ficou insegura porque teve a experiência, né, do primeiro filme, né? A experiência que ela teve há 20 anos atrás. Sim. Mas, assim, você vê ela mesmo, assim, com essa experiência ruim, né? A questão de não se sentir valorizada, não se sentir vista, nem foi reconhecida, né? A gente tá dando muito spoiler, tá, gente? Mas, enfim. Ela nem foi reconhecida por uma assistente que ficou bastante tempo com ela ali, né? E você vê de novo ela ajudando a Miranda, ela dando esse start nela de tô aqui, sabe? De amizade mesmo verdadeira. E a Andy, depois na outra personagem lá, que é aquela ruivinha, também mostrou isso, né? A Emily. Tá vendo? Ela sabe. A Emily, você viu que ela também mostrou a questão da amizade, o quanto é importante. Então, mas o quanto elas eram rivais no primeiro filme, o quanto isso deu problema ali entre 3 mulheres muito fortes, né? Que são essas principais. E o elo que elas têm ali entre elas depois, né? É até um pouco bizarro que você olha algumas partes ali que você vê que a Miranda, ela foi muito abusiva com as meninas e ainda assim elas são extremamente devotas dela. Eu não acho que isso é um estilo de liderança ou algo do tipo que me inspira nesse sentido. Porém, quando você vê a fala da Miranda em relação a o quanto ela ama aquilo que ela faz, o quanto ela entrega a vida dela em relação a isso, e o que ela faz muito bem, porque ela é bem sucedida naquilo que ela se propôs a fazer, você vê isso refletido na Andy do jeito dela também. Por isso que elas meio que se conectam e por isso que elas se apoiam ali. As duas são muito boas no que se propõem a fazer. E é um sacrifício que faz, mas que ao mesmo tempo tem aquele peso do não reconhecimento. Porque assim, que nem a Miranda mesmo, com todo aquele poder dela, ela não era reconhecida, ela queria ser aquela... Ela queria ser a chefe global lá, né? E tudo mais. Então, assim, daí, justo no momento, o chefe dela morre. Então, assim, você vê a mulher sempre lutando pra esse... estar no topo, né? Porque o estar no topo pro homem, eu acho que é muito mais fácil. Ah, sim. Faz assim e já tá lá. E pra mulher, não. O tempo todo ela tem que estar se provando, o tempo todo ela tá... E quando ela consegue chegar nesse nível, ela é triplamente cobrada. Sim. Não, e tem um recorte mais especial ainda dessa parte dela. Além disso, ela ainda também tá ali na idade dela já, né? Já na parte sênior. Ah, é verdade. E aí você vê o etarismo ali esfregado na cara, do tipo, a gente precisa modernizar, e enfim. Então, tipo, toda aquela experiência, todo aquele esforço que ela teve, o que ela deixou de viver com as filhas dela e tudo mais, sendo jogado fora, sendo totalmente invalidado por causa que tem que vir gente mais nova, equipe de especialista que vai saber mais do que sabe hoje. Aí fica aquele equilíbrio. O quanto a gente vai descartar de experiência que uma pessoa tem para trazer o novo, e o quanto a gente consegue abraçar esse novo também, porque sim, o mundo tá mudando, as coisas mudam, precisa se modernizar, mas esse equilíbrio é muito importante. O quanto ela se sentiu frustrada ali naquele momento em que chegou a equipe nova, né? E você viu, assim, a questão né, tem essa questão da Miranda, do mundo digital e tudo mais, enquanto isso é uma quebra de barreiras para ela.
E a questão eu curti esse texto, foi muito visto, Quando a Andy começa a escrever, que ela escreve de uma forma mais profunda, mais detalhada, ele não é tão visto pelo mundo digital. Daí eles falam, mas não tá tendo visualização, os seus Suas métricas textos, estão ruins. as suas métricas estão ruins, mas quando você vai e pessoas realmente de valor elogiam aquele texto, que foi aquela... Da virada de chave ali. Da virada de chave lá. Então você entende, tipo assim, que quando a visualização, ela fica muito no superficial. Fica. Quando tem um texto, algum tema que é mais profundo, as pessoas parecem que têm medo. Sim. De ler, medo de... Eu não sei te explicar, mas eu sinto isso. Mas essa era do consumo rápido mesmo do conteúdo. A gente lê matéria, conteúdo, etc., em vídeos rápidos, em trechos rápidos. Quantas vezes você para pra ler a legenda de um post? Eu leio. Mas compara o quanto você para pra sim. ler uma legenda e quanto você viu o videozinho de 5 segundos, 10 segundos, 15, entendeu? 10 minutos máximo, que daí você já, enfim, tem que ser muito interessante pra te segurar ali. Então, realmente, a gente tá muito superficial no nosso conteúdo. É muito difícil você parar pra, tirando, né, questões de podcast, por exemplo, que o pessoal fica mais tempo ali, mas ainda assim é um conteúdo que é de fundo. Não é que você não é que você tá tentando se instruir na maioria do tempo em relação a isso. O que você está consumindo é muito mais conteúdos rápidos na internet. E aí a chance de você cair de ficar raso é muito grande. E eu tô falando isso da gente também, não tô falando que nós somos super cultas, não, entende? De jeito nenhum. Pô, fico aqui com o meu livro embaixo do braço e leio tudo. Mas é realmente uma questão a ser pensada, assim, enquanto a gente equilibra em relação a isso. Assim, quando realmente tem um tema que me interessa muito, eu procuro mais sobre. Assim, uma coisa que eu gosto bastante é conteúdo relacionado à história, ciência, etc. Por mais que eu não vou ser cientista, não vou fazer nenhum mestrado, nada na área, eu adoro saber. A curiosidade lá que eu aprendi sobre que o olho não tem uma limitação de distância, o quanto a luz chega no seu olho que você consegue enxergar. Eu falei, cara, isso é muito legal. Meu olho não deve funcionar muito bem, mas... ele vem um pouquinho com defeito, né? Mas eu achei muito legal, porque isso é uma coisa que você não para pra pensar. Qual que é o limite do seu olho de enxergar? Enfim, já mudando totalmente de assunto, né? Mas voltando pra nossa pauta sobre mulheres, a gente dá aquela bela escaneada, que é realmente pra julgar e se comparar. E aí, isso fica no nosso ambiente também. A gente tende a ser mais tranquila em relação à autocobrança quando quem tá do seu lado não é uma mulher. Você já percebeu isso? Sim. De todas as formas. Porque aí você fica mais tranquila, você não se cobra tanto, apesar de se cobrar por outros motivos. Mas, assim, se é uma mulher que tá do teu lado, você acaba se cobrando muito, muito, muito mais. Porque, o que ela tem que eu não tenho? O que ela faz melhor do que eu? E, tipo, às vezes são só habilidades diferentes. Sim. São só perfis diferentes de fazer. Vocês fazem bem a mesma coisa, mas ela faz de um jeito e você faz de outro. E aí? Sim. Eu me pego pensando nisso muitas vezes. Tipo, deixa eu criticar aqui quem faz bem menos e olhar pra quem tá fazendo igual que nem e aplaudir o igual que nem, sabe? Enfim, tem muitas dessas coisas. É complicado. Eu vejo assim que é um universo que realmente tem essa competição, não tem como dizer que não existe. Vejo que os homens, eles têm bem menos isso, nem vejo. Pode até existir. Nada, eles são tudo brother, eles tudo se ajudam. Mas assim, eles assim até cobertam um o outro, né? Mentem um pro outro, coisa que eu acho que mulher nunca faz isso. Não. Nunca vi fazendo isso. Não, nunca vi é forte, né? A gente não tem esse ciclo, assim. Deve ter, mas enfim. Mas assim, eu vejo que eles são muito mais unidos nesse sentido. É muito louco. Eles são unidos nesse sentido de se apoiar
mas a mulher, ela se apoia num lugar diferente. O ponto que eu vejo aqui é assim, essa comparação, ela nasce de um lugar meio que de escassez. Como se o mundo fosse um bolinho pequeno e só tivesse uma fatia, por exemplo. E a admiração vem da abundância. Quando eu admiro você, eu não perco meu espaço. Pelo contrário, eu expando o meu mundo porque aprendo com o seu jeito de ser. Entendeu? É uma coisa assim de... Você vê como a questão da abundância, a questão do merecimento é muito forte pra mulher. E ó, vem de quantas e quantas gerações isso. Mas porque a gente é obrigada. A gente não pode ser rica, a gente não pode ser chefe, a gente não pode ser melhor que o homem. Eu vi um postzinho no Instagram, a mulher fazendo aquela... Sabe aquela aula de tiro? Ela tava com o fone fazendo aula de tiro, assim, pá, pá. E ela tava indo bem. Chegou um cara do nada atrás dela, não sei se é o namorado dela, não falou no vídeo, e começou a tirar. E o cara, tipo assim, ela tava indo bem, tipo assim, ele não queria... Ele quer ser o personagem principal, ela não pode. E ele começou a dar tiro de, tipo assim, ele foi multado porque ele quase que acertou ela. Pra você ver, assim, um nível de... Ou como o homem, ele, tipo assim, nessa questão de relacionamento, o homem, ele não quer ser nunca abaixo da mulher. Ele quer ser sempre o protagonista, entendeu? Não, faz bastante sentido em relação a isso. E essa questão de sentir que é uma fatia só e que a gente tem que olhar e se admirar, também faz muito sentido. Porque eu fico pensando nesse sentido. Quando eu olho pra uma mulher, eu tô com inveja dela em que sentido? Eu tô com inveja porque ela tem e eu não tenho? Ou porque ela me inspira a ser melhor, a buscar alguma coisa? Tem mulher que eu não me inspiro em nada, mas tem algumas que eu me inspiro e falo, poxa, queria, sei lá, falar melhor, sei lá, vamos pegar uma coisa que a gente tava conversando essa semana, da parte da fluência do inglês. Quando eu vejo alguém que é fluente, aquilo me inspira. Só que aí eu tô fazendo o movimento pra eu aprender? Não tô. Vou conseguir por osmose aprender o inglês? Obviamente que não. Então existe um movimento que eu tenho que fazer pra eu chegar naquele nível daquela pessoa que tá me inspirando. Então acho que é esse tipo de pensamento que a gente tem que olhar, tem que mudar. Porque não adianta só olhar pra pessoa no sentido do competir com ela. Quero ser melhor ou quero chegar naquele mesmo nível. Mas o que ela fez pra estar lá? Como é que ela chegou lá? E outro também, não é que ela fez assim, esse foi o script da vida dela, você vai seguir a risca e você vai conseguir as mesmas coisas. Não vai. O seu jeito vai ser de outra forma. Mas talvez você consiga ter mais, talvez você consiga menos, talvez você consiga a mesma coisa. Eu não sei. Mas também não existe script perfeito, né? Aí vou carregar o computador aqui, porque senão ele vai morrer. A questão, assim, eu vejo assim, também que quando você fala assim, né, você consegue as coisas, né, essa questão de admirar a mulher e tudo, tipo assim. Quando eu falo assim, nossa, André, eu gosto do jeito como você organiza as coisas, de como, né, você decorou sua casa, isso é uma maneira de, tipo, que eu tô criando uma ponte entre eu e você, criando uma conexão, né, verdadeira, uma conexão que existe acolhimento e sororidade. E isso transforma, eu acho, assim, uma relação que realmente é verdadeira, entendeu? Não tá ali competindo no sentido de dizer, assim, eu tô falando simplesmente, porque eu achei que você fez isso, que eu admiro você nessa parte. E isso cria uma conexão de verdade, de luz, que vai só crescendo. Não tem... Eu me perco no que eu tô falando, você tá perdendo. Não, fique em paz. Não, eu comecei a pensar quando a gente se conheceu. Eu não consigo lembrar como foi quando a gente se conheceu. Não, também faz 1000 anos, como é que você vai lembrar? Não, mas tipo assim, não tem alguma coisa que te marcou?
Porque eu não... Quer dizer, o que me como- marcou foi o Matheus, fato, né? Mas assim... Como o seu marido era o meu primo, é o meu primo, é lógico que eu olhei você dos pés à cabeça. Obviamente. Mas isso eu Tipo, acabei de falar, é automático, a gente faz isso Tipo sem assim, pensar. quem que é essa que está namorando o meu priminho lindo? Seu neném. O meu neném. Como é que chama o né, Nonô? É o Fefe. Não, o paninho que ele gostava, como é que era? Era É o Bibi. Era Bibi o dele? É, acho que era Bibi que ele falava. Ah, enfim. Tinha um paninho. E como E realmente, cresceu assim, com ele, né? Até assim, quando a gente, por exemplo, assim, quando você começa a namorar e vai na família do namorado, quem que mais olha você são as mulheres. Com Quem certeza. que mais julga você são as mulheres. Com certeza. Até aquela cena lá também que ela dá aquela flertada com o rapaz. Aí chega a amiga dela e fala: Ah, senti um climinha. Foi muito legal. Não sei o que, não sei o que. Tipo, minha cara fazer isso. Minha cara. Eu vou te destacar nas redes sociais, tá? Tipo. Foi muito legal. Eu vi muito você ali. Nossa, é muito minha cara fazer Porque isso. realmente ela fez isso, gente, só pra constar, né? No meu último. Erro, relacionamento, tudo. Você fez isso, olhou todos os possíveis imagináveis, puxou a capivara. Com certeza. Olhou tudo. Rapaz. Não, gente, não, agora eu vou dar o exemplo pra vocês entenderem por que minha cabeça foi nisso. Ela achou uma vaga pra trabalhar pra uma empresa, só que aí fez uma entrevista e a pessoa queria ver o espaço que ela tinha pra trabalhar, onde que era, assim, fez umas perguntas um pouco estranhas pra uma entrevista de emprego, que era pra trabalhar remoto, né? E a pessoa não é daqui, não mora aqui no Brasil. E aí, nisso, como era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, o cara era uma pessoa que não é do Brasil. Aí fizeram pergunta estranha na entrevista. Automático. Ô, crianças, eu tô falando um negócio aqui, vocês podem dar licença? Eles estão brigando aqui, peraí. Então, eu achei estranho. Aí conversei com o Felipe e falei, vamos tentar descobrir um pouco mais sobre essa pessoa? Porque dá medo, né? A gente não sabe quanta gente, no Parecendo Fantástico, lá os dois meninos que foram parar traficado lá pra fazer trabalho escravo até esqueci o lugar que foi. Enfim, deu medo. Apesar de você não ter de viajar pra isso e trabalhar, mas enfim, dá medo, né? Vai que. Aí puxei capivara, gente. Mas hoje em dia tem isso, né, para as mulheres. Tá até aprovado isso já. Que a gente para pesquisa mesmo do. Tem o site até daquela moça que liberou até pra parte de pesquisar os boys pra relacionamento e tudo. É muito importante É isso. super, é segurança. Então, assim, corta para, deu tudo certo e até tal, assim, mas... indo pra esse mundo de relacionamento e de... Porque assim, você tem que pensar que quando você tem uma criança, que nem assim, eu tenho um adolescente, né, no caso, assim, né, antes, quando eu me separei, ele era bem novinho. Então, assim, qualquer pessoa que você traga pra dentro da sua casa, né, como um namorado, ele não tá só se relacionando com você, tá se relacionando com seu filho também. Sim. E quando você, de repente, termina um relacionamento, tá terminando com ele também. Sim, dos dois lados, quando Então, a pessoa também tem filhos, né? Então, assim, é muito forte isso. E quando, né, pensar em tanto que nesses 7 anos, 8 anos aí, o Matheus conheceu praticamente 2 só como namorados, né? Oficiais mesmo. Porque pra mim isso é muito importante. Precisava né? sentir firmeza pra colocar ele dentro do seu convívio, né? É faz muito sentido. importante, porque assim, como eu tive que meio que me virar sozinha com ele desde os 6 aninhos que ele tava, o mostrar pra ele quantas pessoas não são descartáveis, quantas pessoas são importantes, né? E você vê toda essa questão de namorados que tem as agressões físicas. Sim. Só o fato de falar não, vai lá e mata a menina. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a pessoa que se separa e com um filho,
É muito difícil. Então, já é difícil sem filho, né? Assim, Hoje em dia. todo relacionamento. Mas com o filho, eu acho Pior. que as pessoas tinham que pensar muito em relação ao filho. O que está causando no seu filho em relação a isso? E querendo ou não, por mais que você não tenha, por exemplo, apresentado todos os seus. Colocado ele em todos os seus relacionamentos, ter apresentado seus parceiros ali na época, querendo ou não, também tem toda aquela emoção, né? Por exemplo, estava bem, aí de repente terminou, e aí ele sente, querendo ou não, o filho enxerga os pais, vê que tá acontecendo alguma coisa. Então, com certeza, num dia que você não estava bem, porque teve um término de alguém que ele não conheceu, ele sentiu. Então, também você vai passando aquela montanha-russa de emoções e ele também. Apesar da gente saber que o filho não tem que se preocupar com essa questão do relacionamento dos pais, que são coisas do adulto, o adulto tem que cuidar das coisas do adulto. Mas vai falar que o filho não vai sentir? Sente, né? Então, enfim, eu como filha tenho como falar que, enfim, lembro das vezes em que vi meus pais não bem e que me senti triste por eles, assim. Não tem como falar que, ficou tudo bem quando eles se separaram, foi ótimo. Não foi. Não foi. Eu acho que por esse motivo, né, de eu ter sofrido muito, que eu não quero, sabe? É um momento de realmente eu ficar sozinha, eu de repente ficar sozinha. Com dois gatos, a tia das gatas, gato. E realmente colocar o Matheus para viver mesmo, né, no mundo aí, ele completou seus 15 anos. E realmente me permitir isso. Acho que a gente se permitir ficar sozinha, entender o processo que a gente tá. E realmente, sim, se vier alguém para, né, realmente pensar nisso. O que isso vai refletir no Matheus? Né? Então, assim, essa pessoa ela tem que ser muito amável com você. Tanto que eu fico olhando, né? Não acontecia isso. Na verdade, acontecia uma competição entre eles, entendeu? Dos homens ali, né? Uma competição da minha atenção com eles, entendeu? Tem. Então isso é difícil, é complicado, porque você quer agradar os dois. Meu filho, a gente não vai querer agradar o filho. Com certeza. Mas a gente via que era uma competição meio do masculino deles ali mesmo. Um tentando invadir a área do outro, né? No sentido de... ela é minha mãe, é minha namorada, e aí, atenção, e porque fez pra um, fez pra outro. Ele não tem ciúmes do gatinho? E então, existe isso da outra parte também, da menina com o pai. Sim! Tanto que eu tava lembrando, a pessoa não lembra, né? É difícil, não tem fim. Mas eu tava lembrando hoje, as últimas, assim, ela comprou perfume igual ao meu. E depois ela pediu desculpa. Então, tava consciente aquilo. Entendi. Se ela comprasse nem tchum, ela não era consciente. Mas quando ela pega e vem e me pede desculpa de ter comprado perfume igual ao meu, é consciente. Foi pra mostrar que... entendi. É consciente. Que a relação ali é um pouco diferente ali, nesse caso, né? Porque eu tô tentando lembrar aqui se eu tive algum momento em que eu senti ciúmes, assim... A gente falou até já no episódio sobre isso, que eu não tinha... Teve uma, mas não foi com a minha madrasta, mas sempre foi de boa. Teve uma. Meus pais tinham separado, e aí eu tava com meu pai um dia, e aí a gente chegou lá na casa dele, e eu fui abrir o portão, caiu um recadinho, um bilhetinho, assim, ó. Aí eu fui ver o que era, peguei no chão, peguei papel, e era uma mulher que tinha deixado o telefone pra ele retornar. Tipo, tava o nome dela, o telefone, tipo, me liga, sabe? Aí eu fui meio assim, meio esquisita no carro, entreguei, eu falei, é pra você o bilhetinho. Ali eu fiquei um pouco enciumada, eu achei estranho. Porque foi a primeira vez que eu me liguei que ele era homem, que ele ia ter outros relacionamentos. Não tinha caído a ficha ainda, sabe? E eu ainda tinha aquela esperancinha no fundo do meu coração, que os meus pais iam voltar, e que, enfim, mas aí dava hoje, né, com a maturidade que eu tenho hoje, nem deveria mesmo, e enfim, tá tudo certo. Mas na época ainda tinha aquele fundinho de tipo, vai voltar, enfim.
Então foi uma vez que eu senti uns ciúmes, assim, porque eu achei estranho. Aquilo me bateu diferente do tipo, nossa, ele vai ter outros relacionamentos. Que bizarro. Minha mãe vai ter outros relacionamentos. Que bizarro. Entendeu? Mas você sabe que eu vejo assim, que o masculino, ele existe os ciúmes em relação à atenção, à dependência emocional. A mulher, existe a competição em relação a quem está em primeiro lugar. Sim. Tá vendo a faz diferença? sentido. Uhum. Tá vendo a diferença? Porque assim, vamos pensar no exemplo que eu dei. Né? Ciúmes em relação à atenção que tá me dando e tudo mais. Então você vê ali a dependência emocional. Uhum. Quando você vê assim, eu comprei o perfume igual, tá competindo. Tá competindo. Tá vendo a diferença? Abertamente. Abertamente. Uhum. Faz sentido. É muito top isso, meu. Eu não tinha enxergado. Essa consciência. A puta que pariu. Não, a gente tá tendo várias insights conscientes aqui hoje, né? É muito bom isso. É muito gente. louco. Evolução de 500 milhões de sessões de terapia. Você quer comentar o que você comentou mais cedo sobre a outra consciência que você teve hoje? Sobre você? Sim, acho que é interessante. Acho que de repente teve um episódio aberto, né? De repente. Mas quando você começa a se questionar, né? Quando questionando, em relação à validação da fala, né? Uhum. E veio inconsciência, assim, do nada, vem assim, né? Pá! Veio a consciência de que quando eu tinha, sei lá, os meus 7 aninhos, por aí, e eu já tinha que tomar conta da minha irmã, né? Que tinha o quê? Os seus 5 aninhos, mais ou menos, a diferença que tem entre a Thalita. E nisso, a minha avó pergunta pra mim, né? Você sabe que eu fui criada pelos meus avós. Minha avó pergunta assim, a Thalita tomou leite? E eu pego, né, naquela coisinha de criança, né, pra querer proteger minha irmã, e ela fala, tomou. E nisso a Thalita vira ali nas minhas costas e fala, não tomei. Nesse momento, a minha avó pega e me dá um murro nos costas, que eu fico sem ar. E marcou pra mim esse momento. Marcou de uma maneira que, assim, eu não sei te explicar, é tão forte que, né? E eu buscando esse momento de consciência e por que minha... Como é que você falou mesmo? Quando você falou, deu os insights e você das coisas acontecendo? Você tá fechando o seu ciclo. Fechando os ciclos. Você quebrou algo que tava no seu inconsciente te travando. Entendeu? De medo de fala, de julgamento que as pessoas estão falando. Porque ali teve o julgamento. Teve. Você fez uma mentirinha branca pra proteger a sua irmã, na boa intenção, e tomou uma invertida, vamos dizer assim. E aí, quantas vezes talvez tenha acontecido, só que essa ficou mais marcada, e que a gente tá entendendo que teve experiências recentes que isso voltou a acontecer, de certa forma. Sim. E aí te colocou na provocação, e agora, como é que você vai lidar com isso? E aí você lidou diferente. E aí o seu não tá conseguindo fechar essa abinha, fechar essa caixinha pra deixar pra lá. Falar, não, aqui agora eu tenho mais, como é que você falou? Potência de voz. É realmente a adulta olhando pra criança, né, e enxergando realmente assim, agora eu tenho a minha voz e eu não preciso agradar ninguém. O ponto é esse, eu não preciso mais agradar, ficar com a voz baixinha ou falar o que agrada o outro só. Entendeu? Você tá provando, tô falando muitas coisas ali que há algum tempo atrás não diria nem jamais, nem jamais. Pesada, galera. Terapia tem dia. Eita, meia hora já falando. Ô, gente, quem ficou aqui, já vai deixando um likezinho pra gente, por favor. Comente se vocês gostaram desse tipo de formato, porque a gente tá se divertindo, explorando várias formas de entregar conteúdo pra vocês. Gostou? Deixa aqui rivalidade feminina no comentário, coloca pra alguma situação que você já viveu, que você tem, assim, né, trouxe pro consciente, fez diferente. Os insights que você tá tendo, que é muito importante isso, trazer pra consciência, né, o que tá inconsciente. E se quiser mandar pautas aí pra gente, dúvidas também, fica à vontade, a gente vai ajudando vocês
Conta pra gente o que vocês estão achando, tá? É isso aí. A gente vai se despedindo, fechando a nossa frequência. Não, baixa não. Aumenta a frequência. frequência. Tá? A gente só vai colocar um fade out aqui pra entendeu? Encerrar. Fechando a frequência e ficando pra nossa próxima fase aí. É isso aí. Que a gente tá na lua cheia, né? Que a gente tá na lua cheia. Aí eu falei, certeza é porque ela tá bem cheia aqui. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, ela tá bem cheia. É isso. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijo! Tchau. Uhul.